Falar da Huila. Falar da Huila é uma província que fica ao sul da Angola. É uma região onde faz muito frio, chove bastante. Gosto bastante, é uma das províncias mais confortáveis da Angola em termos de viver. Foi muito importante eu estar cá com outras pessoas de outras denominações religiosas, porque do diálogo que nós tivemos durante esse período, de cerca de 18 horas, trocamos muitas impressões sobre a Bíblia e tomamos conhecimento de alguns aspectos que nós não dominávamos como católicos. Foi uma formação muito proveitosa, confesso que foi. Deu para compreender, aprender, né, sobre a Bíblia. Fez-se uma abordagem mais clara. O que nós vamos aprender nessa temporada são os verdadeiros ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós caminharmos nisso, eu acho que nós estaremos caminhando para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém Celestial. Alguma vez você ficou indignado ao ver alguém sendo injustiçado? Ou talvez mesmo você passou por alguma situação na vida que lhe causou tremenda indignação. Às vezes buscamos a justiça e nem ela resolve. Mas hoje vamos aprender que um dia todas as obras, tudo que os homens fazem, quer seja bom, quer seja mal, virá a juízo. Deus já estabeleceu um dia em que há de julgar todos os homens com justiça. O juízo divino, de acordo com a palavra de Deus, se divide em 3 etapas. Hoje vamos conhecer cada uma dessas etapas. E por que é necessário? Porque antes que Jesus volte à Terra, todo caso tem que ser analisado para saber quem vai se salvar e quem vai se perder. Nesse juízo divino, à semelhança do terreno, nós temos o pecador como o réu, nós temos o acusador, sendo Satanás, Deus é o juiz e Jesus é o nosso advogado. Tem ainda os anjos como testemunha. Bom, vamos compreender mais esse assunto no programa Bíblia Fácil, que agora está começando. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil Angola. E essa temporada recebeu esse nome porque nós estamos aqui em Angola, na província de Huila e na cidade de Lubango, com 10 amigos angolanos, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Hoje vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o juízo. Mas eu quero que você também se envolva nesse estudo. Por isso, você que está aí no Brasil nos assistindo, você pode solicitar o seu guia Ensinos de Jesus através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre sempre de ligar em horário comercial, tá bem? Se você quiser pedir pela internet, você também pode. Você acessa o site novotempo.com/Bíblia Fácil. E nós vamos enviar esse guia para a sua casa. Agora, você que está aqui em Angola, não importa a província que você esteja, você vai ser convidado a estudar esse curso com a gente. E você pode fazê-lo de 2 formas. Você pode estudar esse curso através do WhatsApp. Então, você tem que gravar esse número nos seus contatos. Mais 55 61 983 260 192. Grava esse número nos seus contatos. A sugestão é que você grave Bíblia Fácil e você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Qual mensagem? Estudo bíblico. Manda só essa mensagem.
e aí você vai começar a receber as perguntas para que você responda através do WhatsApp. Então você pode fazer o curso Ensinos de Jesus através do WhatsApp. Se você tem acesso à internet, você pode acessar também o site novotempo.com/Angola. Nesse site, você vai poder fazer esse curso online e também descobrir outras formas de ter acesso a esse material. Então visite também nosso site e você vai ficar bem informado. Nós estamos aqui prontos para mais um estudo, agora aprender um pouquinho mais sobre o juízo, e eu queria convidar vocês aqui, e você que está em casa nos assistindo, ou numa igreja, num quintal de esperança, num pequeno grupo, onde quer que você esteja agora, vamos juntos abrir a palavra de Deus. Para isso, vamos antes orar. Feche seus olhos se você puder e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Espírito Santo que esteja em nosso meio e abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Vamos então olhar para a Bíblia e aprendermos mais a respeito do juízo. Nós temos hoje cerca de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Quando Cristo voltar a este mundo, Ele vem para buscar os salvos. Então, se vai haver uma separação entre salvos e perdidos, é necessário que aconteça uma investigação, que aconteça um juízo. E a Bíblia fala claramente a respeito da existência de um juízo. Vamos ler alguns textos? Quantos deverão enfrentar o juízo divino, de acordo com o apóstolo Paulo? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu disse semana passada para vocês de que nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. Agora, por que o juízo é pelas obras? Porque as obras simplesmente evidenciam quem é que está no controle do coração humano. Quando Cristo controla, a pessoa produz os frutos do Espírito. Quando o diabo controla, ela produz as obras da carne. E Paulo não fala dos frutos do Espírito e das obras da carne? Então, haverá um juízo, e esse juízo vai analisar o bem ou o mal que cada pessoa fez para determinar o seu destino eterno, que pode ser vida eterna ou pode ser morte eterna. A Bíblia chama a morte eterna de segunda morte. Então, a primeira morte é essa que eu e você estamos sujeitos, mas a segunda morte é a morte eterna. Então, todo ser humano vai comparecer. Agora, eu pergunto, o Evangelho não é uma boa notícia? Não é bom sabermos de que todas as injustiças um dia serão passadas a limpo? Não é bom sabermos de que qualquer pessoa que faz o mal, que oprime, que rouba, que mata, que mente, um dia vai ter um juízo sobre a vida dela? Não é uma boa notícia essa? Porque a justiça humana muitas vezes é falha, mas a justiça divina nunca falhará. É por isso que um dia todos vão comparecer perante o juízo. Agora, todo ser humano vai passar pelo juízo divino e, na Bíblia, o juízo de Deus é muito parecido com o juízo humano, ou seja, o juízo humano também se assemelha ao juízo divino. Por quais coisas as pessoas serão julgadas? 2 textos, Eclesiastes 12, olha o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus vai trazer as obras a juízo. Aí então Eclesiastes 12, 13 diz: a suma é, você tem que temer a Deus e fazer o quê?
Guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de quem? Todo homem. Então, guardar os mandamentos de Deus é dever de todo homem. Só consegue guardar os mandamentos aquele a quem Cristo salvou. Então, nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos para obedecer. Então, aquele que é salvo por Jesus Cristo, a sua vida está em conformidade com a lei de Deus. Aquele que vive quebrando a lei é porque ele não foi salvo por Jesus Cristo ainda. Mas guardar a lei é o dever de todo homem. É isso que Salomão está ensinando. Mário? Pastor, nós neste momento estamos vivendo pela graça. O viver pela graça significa, no meu entender, o cumprimento daquilo que está em Mateus 22, 23, o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E eu às vezes me confronto com esta situação, porque existe a lei, que são os 10 mandamentos, mas no fundo este amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acaba por ser uma réplica dos 10 mandamentos. Claro. É uma síntese. É uma síntese. É uma síntese. Veja, porque nesse texto aproximou-se ali um doutor da lei querendo surpreender ou pegar a Cristo em alguma questão. E ele perguntou para Jesus: mestre, qual dos 10 é o maior mandamento? Se Jesus tivesse dito qualquer um deles, ele teria menosprezado os outros. Então Jesus diz: olha, o maior mandamento é esse, amar a Deus de todo o coração. E o segundo é amar o próximo. Agora, por que Jesus respondeu isso? Porque quando você analisa os 10 mandamentos, você descobre que os primeiros 4 têm a ver você com Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É você e Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não usarás o nome do seu teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado. É você e Deus. Agora, os outros 6. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É você e o próximo. Então, quando Jesus resumiu a lei em 2, ele não menosprezou nenhum mandamento, mas ele enalteceu toda a lei. E é por isso que aquele que queria criticá-lo não teve motivo para fazê-lo. E por que existem, mesmo tendo conhecimento disso, suponho que qualquer pessoa que pega a palavra tem conhecimento disso, existe uma espécie de 2 correntes. Alguém que diz: não, nós vivemos na graça e somos pelo Novo Testamento, ponto final. Os outros: não, esses vivem pela lei, isto de lei é um bocadinho confuso. E existe isso, pastor, sabe? Existe. Nós temos hoje 2 correntes, de fato. Mas nós estamos aqui no Bíblia Fácil para nós ouvirmos esse livro. O que ele tem a dizer? Então, porque eu tenho muitas correntes religiosas que não são teológicas. A minha corrente tem que ser teológica. Ela tem que vir da Bíblia. Infelizmente, hoje tem muita gente querendo menosprezar a lei de Deus. Mas veja, se eu menosprezo a lei de Deus, qual vai ser o instrumento que Deus vai ter para julgar agora? Se a lei é o dever de todo homem, se eu tirar a lei, como que as pessoas serão julgadas? É como em qualquer sociedade hoje. Se eu não disser que matar é um crime, as pessoas se matarão e vão ficar por isso mesmo. Mas então se convencionou na sociedade que quem mata tem que ir para a cadeia, tem que ser preso, porque isso não está certo. Então a lei não pode ser menosprezada. Eu acho que essa linha que despreza a lei de Deus é porque eles estão se afastando um pouco do que a Bíblia ensina. Mas isso é cumprimento profético. E na semana que vem, nós vamos estudar uma profecia que fala de um ataque que Satanás faria contra a lei de Deus. E eu vou entrar em mais detalhes nesse ponto, tá bem? Mateus 12:36. Jesus mesmo disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado.
Está claro para você que vai ter um juízo? Agora eu pergunto, por que é que não se ensina muito isso? Eu vou começar a entrar agora numa questão aqui com vocês. É porque muitas igrejas querem ser populistas. E na intenção de ser populista, só ensina aquilo que agrada o ouvido. Nós não podemos ser assim. Se nós queremos ser cristãos bíblicos, nós temos que ensinar tudo que está nesse livro. Eu não posso dizer assim, eu quero isso aqui e não quero aquilo. Eu quero o Novo Testamento e não quero o Velho. Eu concordo com você, Mário, que tem muita igreja que faz isso hoje. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Que quando essas igrejas querem ensinar o dízimo, elas vão lá para Malaquias capítulo 3. O Antigo Testamento não presta, foi abolido na cruz, não tem validade. Mas quer ensinar o dízimo, aí vai lá usar Malaquias para cobrar o dízimo do irmão. Então não ensina, então. Não pega Malaquias. Vai atrás de outro texto do Novo Testamento. Então eu não tenho que ser assim. Nós temos que ser coerentes. Eu tenho falado isso com Moita, né? As nossas conversas. O que falta hoje no cristianismo é coerência. É coerência. Eu tenho que ser coerente. Eu sou um cristão bíblico, então eu tenho que seguir o que está aqui. Então Deus vai julgar cada ser humano. E com base em quê? A lei é a base do juízo. Vamos ver outros textos. Nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. E por que o juízo é pelas obras? Porque as obras simplesmente evidenciam quem está salvo e quem não está. Pelas obras da carne ou pelos frutos do Espírito. Agora, olha mais esse texto de Tiago. Esse que nós já lemos de Eclesiastes, e eu queria ler o texto de Tiago agora. Tiago 2, podemos ler Tiago 1, 25 primeiro. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo o seguinte, a lei de Deus, ela é uma lei da liberdade. A lei liberta, a lei não aprisiona. E eu acho muito interessante o argumento que alguns usam por aí para tentar combater a lei. Eu não vivo debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça. Eu não entendo esse argumento. Eu vou dar um exemplo para você. Suponhamos que numa avenida aqui de Angola, a velocidade máxima seja 80 km. E eu estou com o meu carro a 70 km por hora. A algum momento alguém vai me prender? A algum momento alguém vai me dar uma multa? Alguém vai fazer isso? Não. Por quê? Porque eu estou dentro da lei. Agora, eu passo numa rodovia que é 80, a velocidade máxima, a 140. Aí o policial, o guarda de trânsito, a pessoa responsável, me para e me dá uma multa. Escuta, quem é que está debaixo da lei e quem é que está debaixo da graça? Debaixo da lei está quem desobedece. Debaixo da graça é aquele que obedece. O que obedece não tem culpa. A lei não o atinge, porque ele obedece. A lei atinge ao desobediente. Então, quando eu digo, eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, o que quer dizer isso? Então, debaixo da graça está quem debaixo da lei está quem desobedece, porque a lei o acusa. Agora, se a lei não me acusa, é porque eu estou debaixo da graça. E para que a lei não me acuse, eu não posso quebrá-la, eu não posso infringi-la. É isso que Tiago está dizendo. E ele vai continuar. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Olha o verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Transgressor. Verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da... Então, eu e você, quando formos levados diante do tribunal de Cristo, nós seremos julgados com base na lei de Deus. E agora aprenda uma matemática divina.
Na matemática humana, 10 menos 1 é 9. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Tiago 2,10. Você jamais poderá esquecer esse verso. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de todos. Eu gosto muito de comparar a lei de Deus a um espelho. Quando você está com a face suja, você talvez não perceba, mas se você chega diante de um espelho e vai acusar a sujeira. Agora, você pode ficar 2 horas diante do espelho, que o espelho não vai limpar a sua sujeira. Você tem que ir em busca de água para limpar a sujeira. Esta é a função da lei. A lei não purifica você, a lei não salva você, a lei só mostra que você está sujo ou em pecado. A função da lei não é salvar. O problema é que alguns querem dizer que eu sou salvo pela obediência à lei. E isso não é verdade. Eu sou salvo pela graça. Agora, quando eu sou salvo pela graça, a minha vida fica em harmonia com a lei. E quando eu peco, a lei diz, você está em pecado. Você tem que voltar a Cristo. É por isso que Paulo vai dizer assim, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é aio? Aio era um empregado dos tempos bíblicos que tinha a responsabilidade de pegar as crianças e levar até a sinagoga para receberem um ensino. Era aquele que levava a criança. Aí Paulo diz, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ela diz, você está em pecado e agora você me purifica? Não, você tem que ir a Jesus. É Ele quem purifica. Então a lei de Deus vai ser usada como norma do juízo e Tiago chama essa lei de lei da liberdade. Agora o juízo de Deus, ele se divide em 3 fases. Vamos analisar essas fases? A primeira fase nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Vamos ler aqui Daniel 7, 9 e 10. O profeta Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10, assim escreveu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Veja, trono, o ancião de dia se assenta. A sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Quem é esse ancião de dias que se assentou? É o Pai. O Pai se assentou no trono. O que vai começar? O juízo. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram o quê? Os livros. O que existe no céu? Livros de registro. O que esses livros estão registrando? Toda a ação humana, toda palavra, todo pensamento. E quando é que esses livros serão abertos? No dia do juízo, quando o Pai se assentar no trono. Assentou-se o tribunal. Nós temos aqui, uma sessão de juízo. Começou o juízo de Deus. Os livros foram abertos. Agora, quando aconteceu esta cena de Daniel capítulo 7? Quando ela aconteceu? Estudando Daniel capítulo 7 e capítulo 8, nós chegamos a uma profecia das 2.300 tardes e manhãs. Dê uma olhadinha rapidamente comigo no livro de Daniel, por favor, no capítulo 8. Daniel capítulo 8 apresenta uma cena de juízo e começa o capítulo com uma visão a respeito de 2 animais. Quem são os 2 animais vistos aqui no capítulo 8 de Daniel? Encontrou aí? Daniel capítulo 8? Qual é a página aí, Mário? 594. 594, na Bíblia que vocês aí receberam. 594. Daniel capítulo 8. Quais os 2 animais que aparecem nessa visão?
Aí tem a descrição? O carneiro e um bode. Veja, a visão de Daniel capítulo 8 é a visão do carneiro e um bode. Quando é que esses animais apareciam lá em Israel? Eles apareciam no dia do juízo, no dia da expiação. E lá em Israel, o dia da expiação era uma data marcada no ano. Era o 10º dia do 7º mês. Então, no 7º mês do calendário judaico, no 10º dia, era o dia da expiação. O sumo sacerdote acordava e ele matava um carneiro para sacrifício dele e da sua família. Depois ele ia até o santuário, traziam 2 bodes à presença dele e ele matava um bode e o outro era levado para o deserto. Então, quando em Israel morriam um carneiro e um bode na mesma cerimônia, no dia do juízo, que era chamado por eles dia da expiação. Então, Daniel capítulo 8 é uma cena do dia da expiação. Agora, lá o santuário era purificado. O sumo sacerdote fazia todo o ritual, matava o bode, pegava o sangue desse bode, entrava dentro do Santo dos Santos e fazia a purificação do santuário. Quando ele terminava a cerimônia, ele saía, o povo de Israel estava esperando, então ele pronunciava uma bênção sobre o povo e então o povo estava perdoado por todos os pecados daquele ano. Então, uma vez por ano, era o dia da expiação e o santuário, a tenda, era purificada. Agora leia comigo Daniel 8,14. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora Daniel está apresentando uma profecia. Assim como no Israel antigo havia um dia de purificação do santuário, Daniel está dizendo, quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O que é uma tarde e uma manhã? É um dia. Você vai para Gênesis 1, lá diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. Então, tarde e manhã é uma expressão para um dia na Bíblia. Agora, em profecia, um dia equivale a um ano. Aonde nós aprendemos isso? Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Então, cada dia em profecia representa um ano. Isso quer dizer que o texto de Daniel está dizendo, quando se passarem 2.300 anos, o santuário vai ser purificado. Ou seja, o juízo vai começar. Agora, quando é que começaria esse período? Capítulo 9 agora. Olha Daniel capítulo 9, verso 25. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando é que saiu esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Aí nós temos que ir para o livro de Esdras. E Esdras você tem no capítulo 1, no capítulo 6 e no capítulo 7, 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. E o último deles foi promulgado pelo rei persa Artaxerxes. E sabe qual é o ano desse decreto? 457 a.C. Então, se você viajar 2.300 anos a partir de 457, você vai chegar ao ano 1844. E se você pegar o calendário judaico, porque o juízo era no 10º dia do 7º mês, e fizer a transposição para o nosso calendário, que é o gregoriano, você vai chegar no dia 22 do mês de outubro. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844,
aconteceu a cena de Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. O ancião de dias se assentou no trono, abriram-se os livros e se estabeleceu o tribunal. Começou o juízo. Que juízo é esse? Chamamos de pré-advento, porque ele tem que acontecer antes da volta do Senhor Jesus. E é nesse juízo que são definidos quem é que vai se salvar. Então, a primeira fase do juízo se chama juízo investigativo. Começou lá no dia 22 de outubro de 1844 e vai terminar quando se fechar a porta da graça. É nesse período que todo ser humano tem que ser julgado. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós vamos continuar aprendendo a respeito do juízo e veremos ainda a segunda e a terceira fase do juízo de Deus. Não saia daí, voltamos em minutos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do juízo de Deus. E vimos no primeiro bloco que o juízo se divide em 3 fases e que a primeira fase, de acordo com Daniel 8,14 e 9,25, esse juízo começou em 1844 e ele vai durar enquanto Jesus estiver no santuário. Quando Jesus deixar o santuário, significa que o juízo terminou. E nós temos uma pergunta aqui. Maria, por favor. Sim, pastor. Eu queria saber se já estamos a ser julgados, o juízo já começou, e o que vai acontecer com as pessoas que serão salvos. Veja, o juízo já começou em 1844. Ele vai definir as pessoas salvas e perdidas. As pessoas que estão mortas, o caso delas é mais fácil de definir, porque ela não pode tomar mais decisão. Se morreu salva, não tem como mais se perder. Se morreu perdida, não tem como mais se salvar. O detalhe é com relação aos vivos. Então, quem hoje está vivo, o juízo dele permanece em aberto, até que algumas coisas aconteçam. Se a pessoa morre, o caso vai ser definido, porque todo ser humano, quando morre, já morre salvo ou perdido. Se a pessoa peca contra o Espírito Santo, e nós já vimos esse tema aqui, né, em semanas passadas, ela não tem mais salvação, porque o Espírito Santo é quem leva ao arrependimento. E se a pessoa não tem mais o Espírito para convencê-la, ela não mais se arrepende. Agora, esse tema traz muita preocupação, né? E será que eu cometi esse pecado contra o Espírito Santo? Será que eu não cometi? Bom, para nós sabermos, se o Espírito tem falado com você, se você sente o toque do Espírito Santo, se você sente Deus apelando você, isso é uma prova clara de que você não pecou. Se você tem no coração o desejo do céu, se você quer ser salvo, isso é uma prova de que o Espírito continua atuando. E há um terceiro ponto ainda, é o momento em que Jesus vai deixar o santuário. Porque se o dia da expiação ou o juízo começou em 1844, quer dizer que Jesus entrou no santuário e em algum momento ele vai sair. Quando ele deixar o santuário, de acordo com Apocalipse 15:8, o templo vai se encher de fumaça e ninguém mais poderá entrar no santuário enquanto as pragas não forem derramadas. Então, a morte, o pecado contra o Espírito Santo ou o fim do juízo é que vão determinar a salvação ou a perdição, finalmente, de quem estiver vivo. Enquanto isso, o nosso caso permanece em aberto. Por isso que todos os dias nós temos que buscar a Deus e Sua Palavra para permanecermos salvos. Porque salvação não é um ato do passado, é um ato contínuo. Nós temos que permanecer salvos, ligados a Jesus. E a segunda fase, quando ela vai chegar? Quando ela vai ter lugar? Olha Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme
o que se achava escrito nos livros. Você percebe que a cena de Apocalipse 20 agora é uma cena durante o milênio? No início do capítulo, versos 1 a 3, falou da prisão de Satanás. Satanás foi preso por 1000 anos. Agora acontece uma cena de juízo. Quem é que está sendo julgado agora? Os ímpios. Porque aqueles que aceitam a Cristo são julgados agora. Mas quem não aceita a Cristo e quem o rejeita, só será julgado durante o milênio. É por isso que Jesus disse que aquele que não o aceita como Salvador já entrou em juízo. E quem tem o Filho não entra para juízo, no sentido de que ele não entra para condenação. Então, este aqui é o juízo dos ímpios, que vai acontecer durante o milênio. Agora, se eles já estão perdidos, para que precisamos de um juízo? Eu vou dar um exemplo. Você se salva e a esposa não. Ou a esposa se salva, o marido não. O pai se salva, o filho não. Ou o filho se salva e o pai não. Aí você chega no céu, cadê minha esposa, cadê meu esposo, cadê meu filho? Eles se perderam. Mas por que se perderam? Então esse juízo é para mostrar para o universo o motivo da perdição dos ímpios. E quando os livros de registro forem abertos, nós vamos entender todas as oportunidades que Deus deu para que essa pessoa se salvasse. E nós vamos ver que ela finalmente não quis ser salva, não aceitou o dom da graça, e é por isso que ela se perdeu. E quando nós entendermos o porquê da perdição dos ímpios, nós vamos entender a justiça divina e nós ficaremos todos satisfeitos. E então chegamos à última fase do juízo, que é a fase executiva. Essa terceira fase é a aplicação da pena para os ímpios. Nós já lemos esse texto semana passada. Apocalipse 20, 7 a 9 diz: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Qual é a terceira fase do juízo? É a aplicação da sentença sobre os ímpios. Eles serão destruídos no fogo. Então, assim se desenha na Bíblia o juízo de Deus. Quem aceita a Cristo vai ser julgado antes da volta dele. Quem não o aceita, durante o milênio. E a terceira fase é a execução da pena sobre os ímpios, a destruição pelo fogo. Então, todo ser humano, ele só tem dois destinos. Ou ele vai ser absolvido no juízo e vai se tornar imortal quando Jesus voltar, ou ele vai ser condenado no juízo e vai ser destruído pelo fogo. Por isso, nós vamos dar contas a Deus. Pastor, desculpa Sim. só, e a porta Sim, estreita e a porta larga, onde é que fica? Jesus falou sobre porta estreita e porta larga ao falar da vida cristã. Então, estreita é a porta que conduz à vida, larga é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, quando você escolhe a Cristo, a sua vida tem que ser de acordo com a palavra. Esse é o caminho estreito, é a obediência. Aquele que não aceita Cristo, ele tem a porta larga, ou seja, ele pode fazer de tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem compromisso com religião, não tem compromisso com Cristo. Então é aí que se aplica a expressão. Qual é o conselho que Pedro dá para mim e para você hoje? 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Pedro está associando o fogo à destruição dos ímpios. E ele continua: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Está lembrando do fogo que vai purificar a terra? E o verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você quer ir para o novo céu e para a nova terra? Você quer ser salvo? Você então tem que ser absolvido aonde? No
juízo, tem que ser absolvido. Aí eu pergunto, você tem medo do juízo? Devemos nós ter medo do juízo? Medo dessa doutrina? Não. Não por quê? Porque nós temos um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Agora, quem é que deve temer esse juízo? Quem está sem advogado. Quem não tem Cristo como advogado. Então, se Cristo é o nosso advogado, nós não precisamos temer a nada. E o cristão, ele não teme o juízo. E eu vou dar um exemplo bem claro para você. Qual é a província mais distante de onde nós estamos aqui? Cabinda. Suponhamos que lá, no exato dia de hoje, aconteça um homicídio. Alguém morre. E um dos 10 amigos aqui, que estão aqui hoje convidados, é apresentado para a polícia, assim, como principal suspeito. A polícia chega na sua casa e leva você preso. Você é o principal suspeito de um crime, de um homicídio lá em Cabinda. Mas você diz, mas eu sou inocente. Eu estava gravando Bíblia Fácil nesse exato momento. Eu tenho um monte de testemunhas. E a polícia então vai marcar um dia do juízo. Só que quando o juízo chegar, você vai levar um monte de pessoas para testemunhar que você estava muito longe de Cabinda nesse exato momento. Você tem um álibi claro que vai inocentar você. Só que como você é o principal suspeito, eles aplicaram a prisão preventiva. Eu pergunto, você vai temer que o dia do juízo chegue ou você vai torcer que ele chegue logo? Claro que você vai torcer que ele chegue logo, porque você não é o criminoso. Você tem um monte de testemunhas para provar isso. Não foi você. Mas enquanto isso não chega, você está sendo apontado como culpado. Sabe quem é que deve ter medo do juízo? Quem é culpado e não tem um advogado. Agora, se Cristo é o nosso advogado, nós não precisamos temer a nada. Aí eu pergunto para você agora, e pense você do fundo do seu coração, será que se eu fosse levado a juízo hoje, sendo julgado pelas minhas obras, será que eu seria absolvido com todas as coisas que eu tenho feito? E eu diria para você que certamente não. Nem eu, nem você. Mas e se Cristo for o nosso advogado? Aí acontece algo interessante no juízo divino. Quando você é levado diante do tribunal de Cristo e vai começar o juízo, sabe o que acontece? Jesus tira você de cena e ele se coloca no seu lugar. E quando ele assume o seu lugar, o céu não pode condená-lo. E Cristo apresenta o seguinte argumento: ele pecou, ele merecia a morte, mas a morte que ele merecia, eu paguei. Eu assumi o preço dos pecados dele. E você é absolvido não por sua causa, mas por causa dele, do Cristo que morreu por você. Por isso que a única esperança, Antônio, é a única, você que é policial, que entende bem dessas questões, a única esperança de livramento é que Jesus seja o nosso advogado. Se ele não for, o nosso caso está perdido. Por isso, meus amigos, quero convidar vocês a tomar uma decisão. Qual é? Hoje aprendi que o juízo de Deus está em andamento e que todo ser humano vai dar conta de suas obras. Desejo agora aceitar a Jesus como meu advogado junto ao Pai e ser absolvido no tribunal celeste. Quer você hoje tomar essa decisão de Jesus ser o teu advogado para você ser absolvido no tribunal divino? É a única forma de você poder ser salvo. Eu li uma história interessante algum tempo atrás, de que um jovem, ele cometeu um crime, mas ele contratou um bom advogado. E esse advogado intercedeu por ele. E dentro dos recursos que a lei apresentava, ele conseguiu inocentar o seu cliente. E o jovem foi solto.
Passado um tempo, esse jovem que foi solto cometeu outro crime. E ele foi levado novamente a juízo. Mas quando ele chegou lá diante do tribunal, ele começou a perceber de que esse juiz que aí se assentava lhe era familiar. E quando estava pronto para ser pronunciada a sentença, e quando foi pronunciada a sentença condenatória, o jovem se levantou e disse: eu me lembro do Senhor. O Senhor foi meu advogado um dia e o Senhor me ajudou. Então, me ajuda novamente. E o juiz então disse para ele: naquele dia eu era o seu advogado e eu intercedi por você. Hoje eu sou o seu juiz e você vai ser condenado. Muito cedo, Cristo vai deixar a função de advogado. E quando é que termina o ministério dele como advogado? Quando ele sair do santuário, doutora Kanga. Quando ele sair do santuário, terminou sua intercessão. Hoje ele está no santuário, mas se eu não clamar pela misericórdia divina e que ele interceda em meu favor, eu estou completamente perdido. Então só existe um caminho. Ou Jesus é teu advogado para você ser salvo, ou você vai comparecer perante o tribunal sem advogado. E os seus pecados vão condenar você eternamente. Você entendeu? Isto é Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que o pecado que você cometeu e que merecia a morte, alguém pagou por você. Só que Cristo morreu na cruz por todos, mas nem todos se beneficiam desse sacrifício. Quem é que se beneficia? Aquele que abre o seu coração e racionalmente diz sim para Cristo e sim para o Evangelho. É por isso que Jesus em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos. E em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Jesus disse: vinde a mim, e eis que estou à porta e bato. Agora, você tem que ir a Ele. Você tem que abrir a porta. Porque se você não fizer isso, você está condenado. Porque disse Jesus em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Salvação é Cristo no coração. Por isso hoje eu tenho um convite a fazer a vocês que estão aqui nesse estúdio comigo. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa música, eu tenho um convite para você e um apelo. Você quer que Jesus seja o teu advogado no tribunal celestial? Se você quiser, eu vou pedir uma demonstração pública agora. E enquanto eles cantarem essa música, se você quiser declarar e pedir que Jesus seja o teu advogado, que você fique de pé enquanto eles cantarem. E ao ficar de pé, você vai estar dizendo: eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor seja o meu advogado. Se você não ficar de pé, eu vou entender que você tem outro plano. Mas se você quiser, eu quero que você demonstre isso publicamente. E enquanto eles cantarem, você pode ficar de pé, fazer a tua oração de entrega e fazer o teu pedido a Deus, para que Jesus seja o teu advogado. Vamos ouvir essa música?
culpa e sem nenhum pecar. Ele então pergunta ao mestre: grande mestre, onde estão os meus pecados? Onde estão as minhas culpas? E o mestre do universo então responde: estão na cruz. Teu sofrer e aflições estão na cruz. Teus pecados, filho, a cruz é o fim do teu chorar, e a conquista um novo lar foi na cruz. Foi ali que eu te livrei. A cruz é o ponto final que dá vida ao coração. Só nela temos perdão. Não importa teu passado, não importa teu pecado, ela cura e restaura. A cruz te convida. Estão na cruz. Teu sofrer e aflições estão na cruz. Teus pecados, filho, a cruz é o fim do teu chorar, e a conquista um novo lar foi na cruz. Foi ali que eu te livrei. Na cruz Jesus espera por você. Na cruz os teus pecados apagou. Estão na cruz. Teu sofrer e aflições estão na cruz. Teus pecados, filho, a cruz é o fim do teu chorar, a conquista um novo lar foi na cruz. Foi ali que eu te livrei. Filho, eu morri, foi por você. Meu lar abandonei por você. E na cruz morri. Foi ali na cruz. Foi ali que eu te livrei. Louvado seja Deus pela decisão que todos nós estamos tomando. E eu quero ficar de pé junto com vocês aqui, para fazer a mesma declaração. Que Jesus seja o nosso advogado. Quando nós olhamos para nós mesmos, não podemos ver como nos salvar. Mas quando olhamos para a cruz e para Cristo, não podemos nos perder. Mas Jesus tem que ser tudo em nós. Na cruz Ele pagou o preço, foi do nosso pecado. Aquela cruz era nossa.
E quando nós o aceitamos, nós recebemos todo o benefício da sua vida sem pecado. E por isso nós podemos ser salvos. Você que está me assistindo agora, aí em casa, dentro de uma igreja, num pequeno grupo, num quintal de esperança aqui em Angola, onde quer que você esteja. Quero convidar você também a ficar de pé, se você quer declarar que Jesus é o Senhor da tua vida e o teu advogado. Fique em pé aí agora. Se você quiser tomar essa decisão, fazer essa escolha, fique em pé aí agora. Tome a sua decisão também. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos de pé para te dizer que Tu és o nosso advogado. Nós queremos que o Senhor interceda em nosso favor. Porque se o Senhor interceder em nosso favor, nós seremos absolvidos e teremos a vida eterna. Não nos deixe, Pai, caminhar sozinhos. Não nos deixe, Pai, ficarmos longe de Ti, mas nos ampara, nos proteja e nos prepara para a Tua volta. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você grandemente. Semana que vem a gente se reúne para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá.